Lição 21ª do livro Sinal Verde. Assuntos de tempo. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que, se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Meus irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus Cristo esteja conosco. Que as bênçãos do nosso Pai, do nosso Criador, nos alcance, aonde quer que nos encontremos. A lição a ser estudada hoje é a lição Assuntos de Tempo, lição 21ª do livro Sinal Verde. Falar sobre este termo, falar sobre tempo, não é uma tarefa fácil. Muitos estudiosos, filósofos e até mesmo cientistas trataram e até hoje tratam deste assunto, cada qual sob determinado enfoque. Sabemos que o vocábulo tempo compreende visões e significados diversos, a depender do contexto em que é empregado. De nossa parte, vamos desenvolver o nosso comentário sobre o significado do tempo, que de forma direta André Luiz nos apresenta. A importância do presente, a importância do agora. O nosso comentário de hoje se circunscreve a considerarmos o poder do agora, o momento presente. Nós percebemos, meus irmãos, que André Luiz, nesta lição, Assuntos de Tempo, está nos convidando a respeitar o tempo que desfrutamos agora, neste exato momento, neste recorte da realidade em que nos encontramos mergulhados. Muito embora saibamos que as questões sobre o tempo ocupem a mente, como já dissemos, de filósofos, de cientistas, de pensadores, percebo que André Luiz, nesta lição, é bastante direto em suas colocações. Certamente, o benfeitor espiritual é direto para que tenhamos a consciência acerca da importância do agora, do presente, deste exato momento. Ora, como já dissemos, o presente é um recorte em nossa vida, uma delimitação
na sequência de nossa vida rumo à evolução espiritual. E este recorte ficará gravado de forma indelével em nossa existência. Como a história, meus irmãos, a nossa consciência registra todos os fatos. Daí, faz-se necessário despertarmos sobre a importância do presente, sobre a importância do agora. A qualidade de nossa vida no presente interfere de forma incisiva não somente em nosso bem-estar individual, em nossa felicidade que planejamos, sobretudo interfere de forma contundente no bem comum, em benefício da sociedade. Sabemos que o tempo pode medir a duração de um momento, mas somente o aproveitamento eficaz dele pode nos facultar a felicidade e o nosso bem-estar tão almejados. O tempo é sagrado. Sim, o tempo é sagrado. E percebo que André Luiz está nos transmitindo esse recado. Tanto é verdade que, do ponto de vista etimológico, muitos estudiosos correlacionam a palavra tempo com outra muito parecida: templo. Além da mesma raiz etimológica, entendemos que esta correlação é bastante oportuna para que neste momento, neste ensejo, desenvolvamos o nosso raciocínio. Tempo, como venho citando desde o início deste vídeo, corresponde à gravação de algo dentro de determinado período. Com isso, ordenamos os eventos em sequências, seja no passado, no presente ou no futuro. Mas é muito importante nos conscientizarmos da importância do presente e do agora. Por quê? Porque da mesma forma como ocorre ao conceituarmos a palavra tempo, precisamos reconhecer que o termo templo também representa um corte, um recorte, a fim de delimitar o momento ou o local da manifestação do sagrado, daquilo que é eterno, daquilo que é espiritual e é imortal. No tempo, meus irmãos, nós podemos registrar não somente a nossa relação com o que é mutável, o registro do que é perceptível à nossa observação. No tempo, também devemos materializar o encontro com o divino, com o sagrado no templo de nossa vida. Quando o eterno se materializa em nossa vida, somos, sem dúvida, templos de Deus no tempo do agora. No tempo, delimitamos o encontro com o transitório ou perecível, mas devemos edificar em nós o templo pelo encontro com o eterno, pelo contato com o imutável no agora, no tempo. Albert Einstein disse certa vez: o tempo é uma ilusão. Talvez o tempo seja de fato uma ilusão, mas o templo não é uma ilusão. Não é ilusória a materialização do sagrado no tempo. O templo, como materialização do eterno, convida-nos ao respeito do presente, como bendita oportunidade de demonstrarmos a nossa fé na edificação dos ideais divinos na face da terra. Não por acaso, meus irmãos, os gregos tinham duas palavras em torno da palavra tempo: Cronos e Kairos. Cronos corresponde
a realidade cronológica ou sequencial que pode ser medida, momento pelo qual os eventos mutáveis ocorrem. Agora, o termo kairos designa o momento em que algo especial, algo sagrado, algo divino acontece, ou seja, designa a manifestação do sagrado no tempo. Aí surge a seguinte distinção: tempo dos homens e tempo de Deus. É bem verdade que o ceticismo ou a indiferença nos mantém reféns, escravos do ilusório, do passageiro, do mutável e, divorciados de Deus, não valorizamos o tempo, inviabilizando a manifestação do sagrado. Iludidos, enganados por nossa própria ignorância, passamos a nos considerar vítimas do ambiente, do tempo em que nós vivemos, tornando-nos assim, ou pelo menos considerando-nos assim, o mais triste dos mortais. Todavia, aquele que não perde a fé em Deus, coloca-se à disposição para acolher o eterno no seu próprio templo. Assim, para aquele que tem fé em Deus, todo momento é tempo de materializá-lo em nosso tempo, em nossa vida, em nosso templo. O benfeitor nos ensina, André Luiz nos ensina que aquele que tem fé em Deus, a verdadeira fé, é aquele que valoriza o tempo, reconhecendo nele a bendita oportunidade para evoluir, melhorar, educar-se e servir. E André Luiz nos mostra que aquele que verdadeiramente tem fé respeita o tempo do semelhante, como sagrado que é, e não perde tempo com conversas ou bate-papos sem sentido. Às vezes, meus irmãos, não percebemos a nossa deselegância em não respeitarmos o espaço alheio, invadindo a privacidade do semelhante. Mas também somos muito, mas muito deselegantes quando não respeitamos o tempo do semelhante. Somos mal educados em não dignificar o nosso semelhante, respeitando o seu tempo, ocupando o seu tempo com conversas sem proveito e pedidos indelicados e inoportunos. Meus irmãos, cabe-nos a todo momento escolher a ocasião certa ou oportuna para que algo especial aconteça não somente em nossa vida, como na vida do próximo. Quanto mais vamos evoluindo, vamos percebendo também a necessidade de valorizar qualitativamente o tempo, para que o nosso Criador se manifeste, para que o sagrado se materialize no tempo dos homens. Percebemos de forma clara a importância dessa lição, a importância deste ensinamento, para que nós nos despertemos sobre a necessidade de respeitar o nosso semelhante, respeitando-o em seu tempo, em seu trabalho, em sua ocupação. Nesta mensagem, nós vamos percebendo a importância da nossa vida, mas somente dignificaremos o nosso existir valorizando o presente, o agora. Porque somente agora, neste ensejo, nós temos a oportunidade bendita de respeitar a nós mesmos e o semelhante. É agora, não podemos deixar para depois, porque há sempre
tempo de recomeçar, mas nem sempre as circunstâncias serão as mesmas. Agradecemos a espiritualidade maior e agradecemos sinceramente a André Luiz por essas lições maravilhosas que dignificam e valorizam o nosso tempo, para que a nossa vida se transforme no templo de Deus aqui na face da terra. Que Jesus nos abençoe.